Saudações alviverdes a todos, eu sou Conrado Cacassi e vamos começar mais um React aqui em nosso canal, após mais uma vitória, sexta vitória consecutiva do Palmeiras. Quem diria? O Palmeiras venceu o Fortaleza lá no Castelão por 2-1, vitória dificílima, após vencer o Inter no Beira-Rio, outra vitória dificílima, jogos muito difíceis, e o Palmeiras conseguiu o resultado. O time vem evoluindo, o time vai mostrando cada vez mais acertos em detalhes do campo e ainda tem espaço para evoluir, principalmente na criação, no ataque, no último terço. O Abel está reconstruindo o time. O jeito de jogar é o mesmo, só que ele tem que habituar as novas peças, porque o elenco rodou, o elenco se renovou. Então, ele está reensinando o elenco a jogar do jeito que ele se sente mais confortável. Claro que não vai ser igualzinho em 2022, que eu acho que foi o ápice, né, do rendimento dos times do Abel, porque os jogadores são diferentes. É claro que o Abel vai ter que fazer pequenas adaptações de acordo com as características dos jogadores que hoje ele tem à disposição, mas o jeitão é o mesmo. Ele precisa fazer os jogadores entenderem o que eles precisam fazer e precisa entender as limitações desses jogadores, entender o que mais esses jogadores podem entregar, além do que aqueles jogadores de 22, de 23 entregavam, e extrair o máximo do elenco que ele tem na mão hoje. Então, ele está reconstruindo essa condição, e isso, claro, todo mundo sabe, você começa pela defesa e vai avançando para acertar os detalhes. Então, a defesa parece ajustadíssima, o Palmeiras, melhor defesa do campeonato, só toma gol em falha. Falha individual não tem esquema que resolva, né? Falha individual é falha individual e todo mundo está sujeito a isso. Mas o esquema defensivo do Palmeiras, o timing, a cobertura, tá perfeito, tá tudo certinho. Meio campo começa a ficar cada vez mais acertado, inclusive as sincronias entre volantes, laterais, meias, quem cobre quem corre para onde, em que momento, na hora da transição ofensiva, quem dá o apoio, quem cobre, quem fica. Então, tá tudo certinho, cada vez mais certinho. E ontem a gente viu o Emiliano Martins começando a participar de forma mais efetiva dessas criações. Aliás, ele já marcou presença na fase ofensiva, inclusive com gol no derby, né? Então a gente está vendo que o time está cada vez mais certinho. Falta aquele último terço. Falta o quê? Falta ele encaixar o Paulinho com o Vitor Roque e o Veiga. Não vamos poder, não abrir mão do Veiga, porque ele é um craque, ele é um jogador monstruoso. Ah, mas quando ele saiu, o time acertou. Meia verdade, né? Nada indica que se o Veiga não tivesse continuado, que o time não poderia estar jogando igual ou melhor. Não se sabe. O que não se pode é abrir mão de um cara com a categoria como o Veiga. Se ele tiver em má fase, se ele tiver com rendimento ruim, beleza. Tira o cara fora. Mas você não pode abrir mão de montar um esquema tendo à disposição Veiga, Paulinho, Vitor Roque e Estevão, né? Tem que fazer os quatro se acertarem. E isso me parece ser o próximo passo que o Abel tem que resolver quando o Veiga tiver à disposição. Lembrando que no meio de julho o Estevão vai embora. Então, são detalhes que o Abel tem que pensar e desenvolver. Vamos ver o que ele falou sobre o jogo desse domingo. Belíssima vitória do Palmeiras com a defesa do Everton de pênalti nos acréscimos. Sensacional, né? Vamos ver o que o Abel falou. Abel, boa noite. Amanda aqui. Abel, queria que você falasse da partida em si. O Palmeiras fez um primeiro e um segundo tempo até um pouco diferentes, até um pouco, de repente, pela necessidade aí do adversário. Então, eu queria que você fizesse essa avaliação da partida do time.
falando assim até dessa questão do elenco, dos outros compromissos que o Palmeiras tem, já tem um outro compromisso de longa distância aí também, e sobre o Facundo, especificamente, é um jogador que você tem uma sequência longa aí já, de 20 jogos hoje, a sua confiança aí nesse atleta também. Obrigada. Em primeiro lugar, mais uma vez, agradecer a gentileza do Fortaleza em ceder este espaço. Para mim é muito melhor do que estar enfiado ali dentro de uma sala como fazem noutros clubes. Eu acho que não tem problema nenhum em ceder a minha sala também lá no Allianz Parque, mas mais uma vez, porque tem sido assim, agradecer a gentileza do Fortaleza. Olha, já joguei aqui vários jogos, conheço muito bem o campo, o público, o treinador, que é um excelente treinador, não é? O Fortaleza não perdia aqui para o campeonato há 23 jogos, isto quer dizer alguma coisa. Eu disse isso aos jogadores antes do jogo, vai ser preciso sair muito do nosso corpo, muito da nossa atitude, do nosso esforço. Nós sabemos o quanto é difícil jogar aqui. Eu estava no banco, ainda no jogo não tinha começado, eu já estava a transpirar sem correr sequer. Imaginem os jogadores, o esforço que têm que pôr para depois, quando estão a atacar e a defender, ter a calma e o discernimento necessário para tomar boas decisões. Mas sinceramente, na primeira parte eu acho que nós fomos melhores, criámos as oportunidades mais flagrantes, inclusive as duas. Quem as tira em cima da linha do golo, e corrija-me se eu estiver enganado, são dois jogadores de Fortaleza, uma ao Estevão e outro ao Facundo, que atiram em cima do golo. Acabamos depois de fazer ir para o intervalo, na minha opinião, merecidamente, com uma vantagem de um golo. Na segunda parte, o nosso adversário reagiu, entrou forte, é normal quando isso acontece. A partir de determinada altura, mais uma vez, o nosso adversário começou a meter gente para a frente, trocou e meteu mais um centroavante, juntamente com o Daverson. Nós procuramos responder a isso com a substituição do Filipe, metendo mais um zagueiro. Mas é verdade, o nosso adversário forçou. O próprio Mancha era mais lateral do que zagueiro. Nos últimos minutos, ou nos últimos 15 minutos, eles jogaram praticamente só com o Kusevic atrás, o resto dos jogadores todos para a frente, e nós, tirando esta situação do penalti, que eu acho, ok, entendo, mas o meu jogador está com o braço no peito do adversário. Se não tivesse lá o braço, ele saltasse tipo pinguim, a bola ia bater no peito do nosso adversário. O meu jogador não pode saltar tipo pinguim, não é? Mas acredito que também tenha sido um lance difícil para o árbitro. Ainda ontem vi um penalti, muito mais penalti do que este, mas enfim, fica uma vitória dura, difícil, que já previa, como são todas aqui. E Fortaleza, 23 jogos depois, perde aqui em casa, o que mostra bem o quão difícil é jogar aqui. Bom, vamos lá. Primeiro que foi pênalti. Não tem o que falar. Tá? Foi pênalti. Não vou falar que o Naves tinha que subir igual o pinguim. Mas acontece, bateu no braço. Né? O Naves, ele tem que subir. A hora que ele vê que a bola vai bater no braço dele, ele tem que mexer o corpo, ele tem que fazer alguma coisa para a bola não bater no braço dele. Então foi culpa do Naves. Sabe? Na verdade, não é nem culpa, eu não gosto de usar essa palavra. Foi um acidente. Não chegou nem a ser uma imprudência do Naves. Sabe? Acidente de corrida, ele que gosta tanto de falar de Fórmula 1, acidente de corrida. Acontece. Eu vi gente falando, Naves, seu idiota, tendo chilique na internet. Que coisa patética, né? Que coisa ridícula. Cada um torce como quer. Eu sempre falo isso. Mas eu também tenho o direito de achar isso patético, ridículo. Né, quando alguém dá esse tipo de showzinho, principalmente com um lance como esse, que é, claro, acidente. Né? A dinâmica das substituições, eu acho muito importante a gente mencionar isso. O Abel, ele falou assim, olha, num determinado momento, ele coloca mais um centroavante e tira um zagueiro. Ele tira o Davi Luiz para colocar o Lucero. Tá? E o terceiro zagueiro deles, que é o Gustavo Mancha, ele vira lateral esquerdo e ele solta o Eros Mancuso para frente, depois o Diogo Barbosa, que foi para o
que entrou no lugar do Eros Mancuso. Vira praticamente um meia esquerda. E aí ele fica só com o Kusevich atrás. Então, o Vojvoda propôs isso. Ficou só com um zagueiro e colocou o time todo para cima do Palmeiras. O que ele pode fazer? Ele pode deixar o time como está. Para satisfazer a essa parcela da torcida que está falando, foi covarde, recuou o time. Cara, você está sob ataque. Os caras fizeram 1-2, momento mental do jogo, momento moral do jogo, estádio inflamado. Você não vai de peito aberto. Você se protege, você levanta a guarda. Então, quem começou a vociferar por conta de o jogo estava ganho, recuou, desculpa, entende bem pouco do jogo. Porque o jogo existe, e o Abel sempre fala isso, tem um adversário do outro lado, o Palmeiras joga sozinho. Então, o Fortaleza, por mérito próprio, criou essa situação e deu ao Palmeiras uma escolha. Olha, Palmeiras, eu vou atacar com 7. Você vai se defender como? Então, o Palmeiras tem que se defender melhor. E vai deixar só o Kusevich lá atrás? Beleza, então eu não preciso mais ter um monte de atacante. Eu deixo num contra um. Vitor Roque contra Kusevich, uma hora uma chance vai aparecer. Ou não, porque o Palmeiras não precisa disso, porque o Palmeiras já está com a vantagem. Mas continua armado, continua tendo uma saída. Não é o Juventus do Milton Buzetto, retrancado, só tomando porrada, só aguentando pressão. Palmeiras tem a bola, joga a bola. Palmeiras sem a bola está plenamente armado para se defender. E só vai tomar gol um erro. Se acontecerem erros, se acontecerem aquelas coisas fortuitas do futebol, e se está jogando bola, você está sujeito a isso. E foi o que aconteceu, porque o Piquerez errou o tempo da marcação e deu espaço para que viesse aquele cruzamento da direita do ataque do Fortaleza, que acabou gerando o pênalti. O Piquerez poderia ter bloqueado esse cruzamento se ele tivesse mais bem colocado. Então, o que deu errado? Fim do jogo, tá cansado. O Piquerez foi um dos caras que mais correu. Futebol, cara, né? Os caras estão brigando, lutando até o fim. Tem sempre um adversário do outro lado. Mas se ele tivesse mantido o Facundo, em vez de colocar o Naves, primeiro que não tinha saído o pênalti. Olha que raciocínio simplista, né? Primeiro que não tinha saído o pênalti. Segundo que com mais um atacante ali, os dois em cima do Kusevich, o Palmeiras ia fazer um gol facinho. Ou não, ou teria tomado porque ele estava com superioridade numérica também na fase de ataque deles. Então, as duas coisas implicavam em risco. Qual risco você quer correr? O Abel escolheu. Acho que ele fez a decisão certa. Acho que se você perguntar para 10 técnicos, 9 vão falar que fariam como o Abel fez. Mas eu só acho. Tá? Fato é que o Fortaleza mereceu buscar o resultado, fez por onde, se esforçou, se matou, valorizou demais a vitória do Palmeiras, ainda mais porque foi marcado o pênalti, que foi, e o Everton defendeu, o que valorizou ainda mais a nossa vitória. Então, se o Fortaleza teve méritos em construir o primeiro gol e construir a jogada do pênalti, o Palmeiras teve muito mérito em defender o pênalti. Então, aqui está, eu não estou rebatendo ninguém. Aqui está a minha visão de como o Abel fez suas escolhas. Para mim, ele acertou. Abel. Porque eu não gosto muito de falar individualmente, mas foi um jogador que nós
que nós contratamos, é um jogador rotativo, é um jogador que consegue recuperar bem de jogo para jogo, mas não é fácil. Como é que são muitos jogos, é muitas viagens, mas ele entrega aquilo que tem, e nós temos tido também um substituto bom. Quando o Olá entra, tem entrado muito bem o nosso Olá, e ficamos felizes por isso. Mas eu gosto mais de ressaltar a atitude da equipa, dos nossos jogadores. Uns correm uns pelos outros, e é bom ver quando o treinador troca jogadores e eles entram com vontade, com atitude. Eu, se pudesse, eu digo-lhes isso muitas vezes. Por mim jogavam todos, mas a FIFA só deixa-me iniciar com 11 e meter 5, e custa-me às vezes deixar os jogadores de fora, porque eu sei quanto eles trabalham e quanto eles se esforçam para ajudar a equipa. Era assim. Muito bem. Facundo Torres tem sido realmente um jogador muito importante nesta fase inicial da temporada. Fase inicial, mais ou menos, né? Já estamos no meio de abril já. Então foram 22 jogos até agora, o Facundo jogou 20. Está adaptado, é uma das caras novas do Palmeiras em 2025, e já está bem adaptado. Já entendeu o que o Abel quer, está jogando no sacrifício, porque o lado dele é o lado direito, e ele está jogando pela canhota. Então isso conta pontos. Agora, coitado, né? Ele vai perder a vaga para o Paulinho. A não ser que o Paulinho ou o Vitor Roque não performem. Aí ele arruma um lugarzinho ali. Ele está brigando também com o Felipe Anderson. Vamos lembrar disso. E quando o Estevão for embora, eles vão brigar ali pelo lado direito. Sei lá como que o Abel vai armar esse time, né? Tem o Maurício brigando, tem um monte de gente boa brigando por um lugarzinho nesse time. Então, o Facundo é um deles. Ótima contratação do Palmeiras, assim como ótima contratação do Emi Martínez, que eu não sei se ele vai ser mencionado aqui nessa coletiva ainda, mas que é um jogadoraço, que deu um equilíbrio monstruoso para o meio de campo do Palmeiras. Sim, Abel, tudo bem? Boa noite. Não é sobre um jogador específico, mas alguns. O Palmeiras teve uma marca importante hoje, que dos últimos 10 gols, dos 11 gols, 10 foram de jogadores estrangeiros. Então, queria que você comentasse sobre a importância deles, muitos deles que não eram conhecidos no Brasil e tiveram uma grande atuação pelo Palmeiras e com isso foram conhecidos, e sobre o time que você está formando também, né? Mesmo com os desfalques, parece que o Palmeiras achou o time ideal. Se esse é o time ideal mesmo, e se não for, o quanto está mais perto de um Palmeiras que você pensa para a temporada? Obrigada. Assim, as equipas são sempre um processo inacabado. Nunca há uma equipa ideal, um time ideal. Ainda para mais aqui, quando vocês sabem a quantidade de jogos que há, isto é um processo inacabado. Todos os dias, eu volto a repetir, não é por agora que ganhamos 4 ou 5 seguidas que vou alterar. 6. Isto não há como. O segredo do sucesso é muito simples para mim. É muito simples. É treino, repetição, consistência. Ganhamos, treino, repetição, consistência. Perdemos, treino, repetição, consistência. Ganhamos, treino, repetição, consistência. Não há outra forma. É nisto que eu acredito e é nisto que nós vamos continuar a fazer. E treino agora é a recuperação, análise de vídeo, né? E praticar no jogo. Recuperação, análise de vídeo e praticar no jogo. Porque nós pouco tempo temos para treinar, para não dizer... quase nenhum, em função daquilo que é a densidade competitiva, perceber se hoje ninguém se magoou. Isso para mim é que é o mais importante. Depois, sinceramente, quem marca para mim dá-me igual, né? E às vezes eu ouço, se há mais ou menos jogadores estrangeiros, tem muito a ver com o regulamento. Nós mandamos o Merentiel embora porque decidiram alargar. Quando eu cheguei, eu acho que eram 4, depois passou para 7, depois passou para 9. Não foi eu que decidi isso. Depois, quando queremos ir contratar jogadores a outros clubes aqui, viram quanto nós temos que pagar para ir buscar jogadores ao mercado interno? Não tem como. Nós é bem possível querer buscar jogadores, dar oportunidade aos jogadores do mercado interno, mas é difícil contratar jogadores no Brasil, são muito caros. Agora, o regulamento diz que são 9 estrangeiros, nós jogamos com o regulamento, porque no ano em que eu mandei o Merentiel embora, ou temos que mandar o Merentiel embora, uma semana depois mudaram de 7 para 9, porque houve um clube que fez um requerimento. Eu acho que um clube que fez um requerimento, passaram de 7 para 9, mas para mim dá-me igual, isso é que me interessa, seja goleiro a defender penalti, seja, eu não quero saber da nacionalidade, para mim isso não tem competência. Para mim, eles jogam no Palmeiras, isso aqui jogam no Palmeiras, jogam no Brasil, jogam quem jogar,
O importante é estar dentro daquilo que são os regulamentos do jogo e fazermos o que fizemos hoje. Eu corro por ti, tu corres por mim, é isso que eu mais gosto de ver nesta equipa, é sermos competitivos e a jornada é longa, faltam muitos jogos, vamos perder seguramente muitos jogos, mas é sempre importante, então vir a um campo como este e somar mais 3 pontos é muito bom. Até agora, essa entrevista tá bem morninha, né? Aqui em Sorocaba a gente fala morninha. Tá morninha. Até agora não falou nada demais, nada, né? Nada que vale a pena, assim, dar um destaque. Essa questão dos jogadores estrangeiros é uma contingência do regulamento. Então, o Abel mencionou bem. O Palmeiras estava jogando no limite de estrangeiros. Aí o limite... inclusive, teve que dispensar o Merentiel, porque estava estourando o limite. Foi uma oportunidade de mercado, acho que foi quando trouxe o Flaco, se não me engano. O Palmeiras teve uma oportunidade de mercado, trouxe alguém de fora, não lembro qual agora, e aí ficou com um a mais. Aí teve que se desfazer de um. Esse. Merentiel. E aí o Merentiel vai para o Boca e justo o Merentiel faz a jogada que eliminou o Palmeiras da Libertadores. E vamos lembrar que isso aconteceu, e o Abel mencionou, uma semana depois que o Palmeiras libera o Merentiel, eles aumentaram o número de estrangeiros, ou seja, uma falta de presença de bastidores do Palmeiras, né? Se tivesse mais antenado, tivesse mais ligado, falava assim, pô, segura o Merentiel porque vai aumentar o número de estrangeiros, né? Ou fizesse o requerimento que um certo clube aí fez, que fez com que aumentasse, em vez de mandar o Merentiel, que era um cara útil, embora. Ou se ele não era tão útil assim, pelo menos ele não teria feito a jogada do gol do Boca, que o Cavani fez o gol na Libertadores de 23. Então, são coisas que, né, a gente ainda vai ficar ruminando ainda por algum tempo, mas, enfim, já são águas passadas. Vamos ver se ele fala alguma coisa mais interessante nessa coletiva. Até agora tá morninha. Abel, boa noite. Prazer estar falando com você. Não sei se você lembra, mas na última vez que você esteve aqui na Arena Castelão, o Palmeiras estava nessa situação parecida, né? Precisava vencer para retomar a liderança. Não conseguiu naquela ocasião, mas conseguiu nesse ano, né? Eu queria falar um pouco sobre essa tua trajetória no Palmeiras, né? Porque tem uma estatística muito bacana, inclusive a apuração da galera da ESPN, que desde que você e o Vojvoda chegaram aqui no futebol brasileiro, passaram 133 treinadores pelas demais equipes. Esse número pode, inclusive, aumentar, né? A depender de oficializações, enfim. Eu queria que você comentasse o quanto que é desafiador sempre se manter no topo, sempre buscar títulos. Para você, que é um cara incansável, né? Como a gente fala, sempre buscando vitórias, resultados positivos, essa busca pelo sucesso. E, rapidamente, queria que você também falasse sobre o Everton, né? Chovendo molhado, mas é um goleiro muito importante e que hoje, mais uma vez, foi decisivo. Se deixasse a barba crescer, vocês viam como ela está toda branca. E quando cheguei aqui não era assim. Aqui igual. Estou a falar há 4 anos atrás, não tinha cabelos nenhuns brancos, nenhuns. Agora estou cheio de cabelos brancos. E corto curtinho, que é para vocês não os verem. Os campeões de desconforto. Não há outra forma. Desconforto no treinador, desconforto nos jogadores, trocar jogadores que nos dói no coração porque muito nos ajudaram, dói no coração, tomar decisões difíceis, de jogadores que te ajudaram a ganhar títulos e chegaram ao final do ano dizer este jogador tem que ir embora, este jogador tem que ir embora, este jogador tem que ir embora, corta-me o coração. Mas eu estou a falar isto de coração mesmo, corta-me, porque eu sei quanto eles se esforçaram para nos entregar aquilo que entregaram, entregaram muito. O que me deixa o coração cheio é porque 90% dos que saíram foram para clubes onde lhe deram mais anos de contrato e ganharam mais dinheiro. E eles merecem. Isso foi o que eu mais gosto, é isso. E depois, é como disse, é uma exigência diária, um compromisso diário. É quando eu não ganho, já sei que todos vocês me vão criticar como se eu fosse um treinador qualquer. E eu manter o meu foco, treino, repetição, consistência. E do outro lado está um treinador igual. Um treinador fantástico, num clube fantástico,
Dificilmente o Fortaleza arranjará um treinador melhor que este. Às vezes eu entendo, os torcedores ficam chateados, mas só um pode ganhar. E essa troca de treinadores é só fazer as contas. O Palmeiras tem um. Quanto custa mandar num clube 8 treinadores embora? Quanto custa isso? E buscar mais? Quanto custa? Eu pago para despedir e pago para entrar. Ou seja, quando entra um jogador estou a pagar a 2. Quanto isso custa? Quanto é que isto sai do clube em termos financeiros? A gente tem que olhar. Eu penso assim, e eu acho que a nossa presidente e pensa igual. Olha para o treinador e para os jogadores. Ele é bom ou não é bom? Não é bom. Troca. Ponto. É o que eu faço com os jogadores. Ele é bom. Então, se é bom, eu vou acreditar nele. E sei que o futebol, umas vezes vou ganhar, outras vezes vou perder, e às vezes vamos ganhar assim. Mas ninguém se lembra que nós com o Corinthians em casa, no último jogo, falhámos um penalti. Na final do Paulista, falhámos um penalti que nos metia no jogo. E nós temos que aceitar da mesma maneira. Temos que aceitar e acreditar naquilo que estamos a fazer. Isto é todo um processo. Não há como. A grama, quando eu quero trocar de grama, o processo é sempre o mesmo. Demora tempo. Você raspa a que está, semeia, mete areia, depois espera. Rega, espera. E o futebol é um jogo e uma equipa é a mesma coisa. O problema é esperar. Há equipas que não querem esperar, querem resultados para ontem. Como? Só vai ganhar um. Só vai ganhar um. Se trouxerem... se cada equipa do futebol profissional tiver... todas tiverem um Ancelotti, ou o Guardiola, ou o Mourinho, ou o Luís Henrique, um vai ganhar e 4 vão descer. Podem ter a certeza absoluta disso. Agora, isso é realmente uma pergunta muito boa em relação, mas quem tem que responder de forma específica e concreta são os dirigentes. Eles é que têm o poder na mão de contratar, ou despedir, ou não despedir. E vocês às vezes também ajudam, uma coisa boa, empurram para sair, mas também a seguir os colocam noutro clube qualquer. Isto já me dizia o Josualdo antes de eu vir para o Brasil. Josualdo Ferreira. Eu reclamei, né, que a entrevista estava morninha, que resposta boa. Aliás, uma pergunta boa, uma resposta boa. A gente mencionou essa semana, às vezes eu acho que o Abel acompanha o nosso trabalho, às vezes, só às vezes eu acho isso. Porque foi, anteontem, que eu coloquei na rede social, no Twitter do Verdazo, convidando, em cima de uma matéria do nosso site, eu divulguei no nosso Twitter, para vocês imaginarem o quanto cada clube do G12 gastou com rescisão de contrato de treinadores desde o início de 2021. O Abel chegou em outubro, novembro de 2020. E aí eu listei todos os técnicos que esses times tiveram desde que o Abel está aqui. Tá? Não sei se a ESPN fez isso antes ou depois que a gente, não vi. Mas o fato é que Fluminense 6, Grêmio 7, algo assim. É o que trocou menos. 6 ou 7 vezes. Então, o Fluminense e o Grêmio estão pagando 6 ou 7 rescisões de contrato para treinadores. O Santos, o Vasco, o Flamengo, o Corinthians, o Cruzeiro estão pagando mais do que isso. Ou estão pagando ou já pagaram. Ou seja, o salário do Abel é alto? É. Mas quanto está sendo gasto com comissão técnica e treinador por todos os outros clubes que também pagam salários altos, mais as rescisões? Será que não, o Abel... Aí põe na conta também o quanto o Abel valoriza jogador, o quanto o Palmeiras conquistou de premiação de título. Será que não está barato manter o Abel? Então, antes de ficar pedindo cabeça de treinador, porque ele não foi campeão, pensa um pouquinho nisso também, porque essa turminha toda cheia de querer falar, de querer dar uma de gestor, né? Ah, porque custou tanto, olha o jogador que ele pediu, custou tanto, não sei o quê. Primeiro que ele não tem planilha na mão, né? Não sabe nada do que está falando, em termos de quantia. Está botecando na rede social. Pô, mas pelo menos não passa vergonha, né?
bota isso na conta, né? Se quiser fazer algo um pouquinho mais justo e não simplesmente quiser pagar de revoltadinho e de, olha como eu sou palmeirense, olha como eu me preocupo com o meu time. Ah, tenha paciência, né? Bom, Caio, eu prefiro viver num mundo que tem gente falando essas groselhas do que viver num mundo onde você não pode falar nada. Então é melhor ouvir isso, ler isso, do que ser privado de liberdade, né? Ao preço da liberdade, a gente tem que ligar o filtro e ver quem a gente deixa nos influenciar ou não. Agora, tem outra coisa que o Abel falou, que eu achei bem legal, que é quando ele tem que tomar decisões difíceis. Então, primeiro ele mostra o quanto ele se importa com seus comandados. Então, isso faz dele um líder. Isso é que faz com que vestiário não puxe o tapete do treinador. Então, tem duas situações que fica claro que o treinador tem que ser mandado embora. Uma delas é quando ele perde o vestiário. E o Abel nunca perdeu o vestiário. Por quê? Porque ele tem essa qualidade de ser um grande comandante. Vê se o Mano Menezes tem esse moral nos clubes por onde ele passou. Vê se o Celso Roth tem esse moral todo nos times onde ele passou. Né? O próprio Luxemburgo, vê se ele tem esse moral nos clubes por onde ele passou, principalmente nessas últimas fases da carreira dele. Então, são poucos os treinadores que, quando saem, o grupo fica realmente abalado, fala, puta, queria que tivesse ficado, não tá dando certo, mas eu confio nele. O Abel é um deles, cara. O Abel, todo mundo sabe, tá dando errado agora, mas esse cara vai dar um jeito. Ele tem sempre o grupo na mão, ele tem que fazer escolhas e ele não é visto como traíra pelo grupo. Então, o grupo não puxa o tapete dele. Então, como isso é importante. E você tem que fazer essas escolhas para que isso aconteça, né? Você tem que fazer essas escolhas difíceis, você tem que limar jogador, você tem que deixar jogador no banco, você tem que dispensar jogador e o resto do elenco tem que olhar e falar assim, mas ele tem razão de estar fazendo isso. Então, tem que ser justo. É muito difícil, cara. É muito difícil fazer isso. Outra frase que ele usou, acho que foi até na resposta anterior, foi a questão de que uma equipe de futebol é sempre um trabalho inacabado. Eu trocaria essa expressão. Para mim, não é inacabado. Para mim, é um trabalho contínuo. Você sempre tem que estar trocando uma peça ou sempre tem que estar ajustando uma peça. Não tem aquele negócio para dizer, pô, agora eu acertei o time, agora vai assim. Vai assim até a semana que vem, porque daqui a pouco tem um jogador que entra em uma fase, tem um jogador que se machuca, sabe? Está sempre mexendo. Então, você tem que estar sempre ligado, sempre, sabe? Que nem uma árvore, você tem que cortar ali, aparar um ramo aqui, aparar outro ramo aqui, deixar crescer esse lado aqui para igualar, sabe? E podando árvore, sabe? Mesma coisa. Então, é um trabalho contínuo. Né? Hoje está bonito, amanhã já está zoado de novo e já tem que fazer alguma correção de novo. Então, esse é o trabalho de um treinador de futebol vencedor. E o Abel parece que entendeu muito bem isso, né? Tá bem. Abel, boa noite. Rafael Feliciano, do Portal Futebol Cearense. Abel, você falou sobre a questão das vitórias seguidas, né? Na verdade, o Palmeiras chega a 6 vitórias seguidas, com essa vitória hoje sobre o Fortaleza, e é uma marca que não é alcançada desde fevereiro de 2023. Eu queria que você falasse sobre essa marca, né? Porque é um tempo bem determinante, né? Você já tem muito tempo de Palmeiras, mas é um tempo bem determinante, e eu queria que você falasse sobre essa marca, qual a importância, qual o incentivo que ela dá para os jogadores. Muito obrigado. Nenhum. Boa pergunta, obrigado pela tua pergunta. Sabem o que é mais difícil do que ganhar? Sabem o que é mais difícil do que ganhar? É ganhar novamente. E voltar a ganhar. E voltar. Não há nada mais difícil do que ganhar de forma consecutiva. Não há mais difícil do que isso. Está bem? Meio que estava cansadão já e meio que deu uma resposta, né? Uma frase de efeito. 6 vitórias consecutivas. O que isso influencia na cabeça dos jogadores? Eu acho que nada. Acho que só aumenta a confiança. Né? O Abel fala assim, mais difícil que ganhar é ganhar de forma consecutiva. É uma roupagem nova para uma velha frase, né? Chegar no topo é difícil, se manter nele é mais ainda. Por quê?
está todo mundo olhando para você, todo mundo dá o máximo quando está jogando contra quem está no topo, ou contra quem está numa série de vitórias, né? Contra quem está em evidência, como voltou a estar o Palmeiras nessas últimas semanas. E esses jogos foram dificílimos, o que valoriza ainda mais as vitórias. Então, essas duas últimas vitórias, elas são enormes, elas são gigantes. Essa contra o Inter e a de ontem contra o Fortaleza. Então, tem que ser valorizado, sim. E que os jogadores saibam usar essa confiança de forma positiva. Agora, cabe aqui uma observação. E eu vou dar uma cornetada, porque aqui a gente também corneta, né? Quando a gente vê que tem algo que não parece bem. Seu Richard Rios. O Richard Rios joga muita bola. Ele é um craque de bola. O nosso narrador, o Anderson Correia, ele usa uma expressão que eu gosto. Ele fala assim, ele tem um quê de Gabriel Menino. O que é o quê do Gabriel Menino? Às vezes ele se acha mais do que é. Ou parece, ou dá essa impressão, porque a gente não está dentro da cabeça dele. Então, às vezes ele faz umas jogadas desnecessárias, ele enfeita a jogada de maneira desnecessária, ele tenta um lance visualmente mais impressionante, quando o certo é fazer o simples. E ontem ele perdeu 2 bolas por querer fazer gracinha. Numa dessas, ele irrita a torcida, aí depois ele manda calar a boca. Então, o jogador procura essas situações. Alguém tem que abrir o olho do jogador. Ou alguém tem que dar um tapa na cabeça do jogador no vestiário. Falar, presta atenção. Olha a cagada que você está fazendo. Porque é muito difícil você estabelecer uma boa relação, uma relação de idolatria com a torcida do Palmeiras. E o Richard tem um potencial absurdo para isso. Para destruir, é só ele fazer isso aqui. Richard, presta atenção, meu filho. E assim a gente termina mais este react. Começou morninho, mas depois melhorou. E o Abel deixou aqui mais algumas mensagens para a torcida do Palmeiras. Espero que todos possam aproveitar bem. Como temos potencial para crescer ainda. São 6 vitórias consecutivas. Não tem ninguém jogando mais bola do que o Palmeiras no Brasil neste momento. E futebol é momento, estamos falando deste momento. Não tem ninguém jogando mais bola que o Palmeiras. Pode ser que tenha igual, mas não tem. E tem potencial para crescer. Sabe quantas vezes Veiga, Paulinho e Vitor Roque jogaram juntos? Nenhuma. Podem jogar e devem jogar. Ainda Estevão. É só acertar esse terço final que o Palmeiras vira uma máquina, porque do meio para trás está redondinho. Aliás, eu não sei se dá para dizer que está redondinho. Está quadradão, está um bloco, está um negócio muito sólido. Redondinho tem que ficar do meio para frente. Vamos ver se o Abel consegue dar um jeito nisso. Valeu, turma. Quinta-feira, Bolívar e Palmeiras em La Paz, Libertadores, nosso próximo compromisso. Claro que antes, hoje à noite, segunda-feira, 20 horas, a gente tem ainda mais um papo aqui junto, que é o nosso Verdades ao Vivo, que é a live que eu mais gosto, né? De bater papo com vocês, de abrir a conversa, onde a gente interage bastante com o chat. É uma atividade uma das que eu mais gosto de fazer durante a semana, essa live de segunda-feira à noite. Então, convido você aqui no nosso canal. A live já está programada, é só você entrar lá, ativar a notificação. Às 20 horas, teu celular vai te despertar e você vai entrar com a gente aqui na live, no Verdades ao Vivo, hoje à noite, às 20 horas. E quinta-feira, aí sim, transmissão ao vivo de Bolívar e Palmeiras, direto de La Paz. Claro que a gente vai fazer daqui dos estúdios do Verdades. Valeu? Obrigado, turma. Uma ótima semana a todos, um grande abraço, saudações ao Viverdes.